Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. A gente segue falando sobre cerrado no programa e hoje no Repórter Rural vamos acompanhar o impacto do setor agropecuário na economia e iniciativas em prol do equilíbrio socioambiental do local. Vamos mostrar o cultivo das plantas forrageiras no cerrado. E vamos saber mais sobre o boi carreiro, animal que segue ao longo da história da humanidade, puxando carroças que mudaram com o tempo. É o documentário Boi Carreiro, da Savana Filmes. Você vai ver ainda plantas que crescem no cerrado com menos água e mais resistência. E tem mais, o poder das cooperativas para criar boas oportunidades de negócios. Muita coisa boa num programa só. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E o programa de hoje começa com as novidades do cerrado em mais uma produção do Repórter Rural. Hoje o jornalista Roberto Camargo nos mostra a capacidade econômica da região e os princípios de manejo que devem nortear as atividades para que haja uma harmonia com o meio ambiente. O cerrado brasileiro desperta o nosso olhar para a riqueza, a diversidade de cenários e o compromisso com a preservação. Mas é atraente também pelas possibilidades de aproveitamento econômico, o que motivou várias iniciativas que alavancaram o uso agropecuário nessa imensa região. E é aí que surge a questão mais importante: como produzir sem degradar o ambiente? Quando a gente fala de uma propriedade rural, a gente está olhando a propriedade rural com esses dois olhares. A legislação ambiental já define as áreas de proteção, áreas de preservação permanente, reserva legal, mas tudo dentro de um conjunto da produção agrícola. A gente entendendo que essas áreas preservadas trazem benefícios para as áreas agrícolas e vice-versa. Então, tem todo um olhar integrador quando a gente está falando de propriedade rural. A gente está falando de uma coisa só, porque quando a gente fala de a produção agrícola, a gente está falando dos principais insumos que são utilizados: solo e água. Sem solo e sem água não se produz. Então, pensar em preservação é pensar na manutenção de recursos naturais, não só solo e água, mas biodiversidade e todos os benefícios que advêm desses componentes que interagem. Dentre as diferentes formações que compõem o cerrado, as campestres e aquelas conhecidas como a savana brasileira são as que têm hoje maior ocupação agropecuária. São vários os fatores que favorecem a produção rural nessas áreas. O cerrado é um bioma bem rico, né? Então, do ponto de vista climático, as estações climáticas bem definidas que proporcionam ao agricultor se organizar, né? Tanto na escolha de espécies, tanto nos sistemas de irrigação, que ele vai utilizar nas espécies que ele escolher. Nós temos a questão da topografia, então os solos do cerrado são solos profundos e bem drenados, é um terreno plano, então facilita a mecanização agrícola, então não tem impedimentos físicos que impeçam, por exemplo, uma aração, uma gradagem no preparo inicial de solo. E do ponto de vista da irrigação, as práticas de manejo conservacionista também são muito importantes nessas terras. Mesmo planas recebem terraceamento, curvas de nível e o clima favorece uma ampla variedade de espécies, né? Então, espécies anuais, espécies perenes, espécies que já eram acostumadas em climas mais frios, já temos cultivares que foram desenvolvidas para o bioma cerrado. Então, é o celeiro, né, agrícola do país. A expansão da atividade agropecuária no cerrado nos últimos 50 anos se deu por vários fatores. Entre os mais importantes, podemos citar a migração de agricultores de outras regiões, como o sul do país, atraídos pelo baixo custo de aquisição de terras. O avanço da infraestrutura na região e os programas de incentivo também ajudaram, assim como os esforços da pesquisa científica para desenvolver tecnologias adaptadas ao ambiente do cerrado e atender a demanda mundial por alimentos e matérias-primas. Um dos focos da pesquisa agropecuária no cerrado foi entender como lidar com solos formados há muito tempo pela ação das intempéries climáticas. A ação contínua de sol, chuva e vento nessas formações, em um relevo relativamente plano, explicam o desgaste e a baixa fertilidade da terra, que exige a adaptação das espécies vegetais, tanto as naturais do bioma como as plantadas. O
solos dos cerrados eles são intemperizados. Então, para as plantas nativas que evoluíram no bioma cerrado, ele é um solo maravilhoso. Acontece que as culturas que vieram para cá, as domesticadas, elas exigem um pouco mais de nutrição. Mas tudo isso é facilmente corrigível, né? Então nós temos os sistemas de calagem, de gestagem, que são tecnologias desenvolvidas no bioma cerrado justamente para adaptar essas espécies como o arroz, a soja, o trigo, que são domesticadas e externas desse ambiente, são espécies exóticas, mas se adaptaram muito bem aqui com essas práticas de manejo. Manejar bem o solo, a água, a vegetação natural e as culturas. Essa é a diretriz para os produtores do Cerrado implantarem boas práticas agrícolas em suas propriedades. E o segredo para produzir bem e preservar. O mais importante, Roberto, ao invés de pensar no uso, talvez seja pensar no manejo. Que tipo de manejo eu vou dar para aquela área? A gente já citou aqui da conservação do solo. Então, práticas que minimizem a degradação do solo, como o plantio direto, o terraceamento, todos esses tipos de manejo e boas práticas agrícolas são indicadas para você preservar, né, a qualidade do solo, a quantidade de água. Então vai muito mais para o manejo que você se dedica àquela área do que o uso em si, né? Acaba que se você usar de uma forma incorreta, degradar muito o solo, isso vai ter consequências para você, para o seu vizinho, quando a gente está falando de produtor rural. Essa preocupação em não degradar e nem esgotar o ambiente de onde se tira o sustento da família é algo que faz parte da cultura dos povos e comunidades tradicionais. Para eles, o desenvolvimento econômico não vem apenas da ciência que melhora o saber natural. É fruto também da organização do trabalho que ajuda a colocar os produtos no mercado e otimizar os negócios. A gente tem várias frentes de atuação e clientes importantes. A gente está fazendo exportação também de castanha de baru para os Estados Unidos, estamos fazendo exportação de capim dourado para a França e temos outras lojas espalhadas em São Paulo, no Rio, em Minas, que são clientes, não são lojas específicas da Central, mas são clientes fortes e importantes para fazer o trabalho da Central do Cerrado acontecer. A busca por práticas agrícolas sustentáveis é o caminho para que o Cerrado produza alimentos de modo a conservar o ambiente e manter a vida e a tradição dos povos que dele e nele vivem. Práticas agrícolas sustentáveis são as que respeitam os princípios de preservação do bioma. Do extrativismo natural a sistemas integrados e a domesticação de plantas nativas, há muitos caminhos para produzir alimentos no Cerrado sem o risco de degradação ambiental. No próximo programa, a gente continua acompanhando o jornalista Roberto Camargo, trazendo soluções para a preservação e restauração de áreas degradadas, com foco no desenvolvimento. E para garantir a alimentação do rebanho e a integração da lavoura, algumas plantas são escolhidas para serem usadas no pasto, como é o caso do marandu e da mombaça. A novidade agora são as plantas forrageiras para o cerrado, mais resistentes e fáceis de manejar. Confere aí. Meu nome é Gustavo José Braga, sou pesquisador da Embrapa Cerrados e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre as últimas cultivares de plantas forrageiras lançadas pela Embrapa. Se fizer um retrospecto nas últimas décadas, a Embrapa lançou vários materiais de plantas forrageiras. Talvez dentre os mais emblemáticos, a gente pode citar a cultivar marandu em 84, na década de 90 a cultivar mombaça, que trouxe para o setor a possibilidade de intensificar o uso das pastagens. A partir da década de 2000, o que a gente observa? Um número maior de cultivares de gramíneas e leguminosas sendo lançados, e não é para menos que foi nesse momento que a Embrapa iniciou a parceria com a Unipasto, um grupo de produtores de sementes de forrageiras tropicais, que, apoiando o melhoramento genético da Embrapa, trouxe mais dinamismo para essa parceria, possibilitando um maior número de cultivares a serem lançados. Analisando então o mérito da planta forrageira, para ela ser lançada, ela precisa ter alguns requisitos básicos, vamos chamar de características principais. Então eu posso nominar produção, em primeiro lugar, qualidade, resistência a pragas e doenças, adaptação e persistência. Chama atenção por um aspecto bastante interessante que vem sendo levado em conta nos últimos anos, que é a facilidade de manejo. Portanto, uma série de condições
capacitam a planta a, de fato, ser considerada uma boa forrageira. Considerando esses últimos lançamentos feitos pela Embrapa nas últimas décadas, hoje a gente tem uma diversidade de materiais de plantas forrageiras maior no mercado de sementes. Portanto, dá a chance da gente diversificar o uso dessas forrageiras na propriedade. Cada uma delas com um diferente propósito de uso. Por exemplo, para uso como capineira, para uso em pastejo, nos diferentes métodos de lotação, seja a lotação contínua ou lotação rotacionada, para sistemas em cultivo integrado, como são a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta, para uso em silagem, as leguminosas como uso em banco de proteína ou em consórcio com gramíneas. Portanto, essa diversificação oferece ao produtor um maior ferramental para poder utilizar na alimentação do rebanho. Dentre os últimos lançamentos da Embrapa, a gente quer enfatizar alguns deles. Dentre as braquiárias, eu chamo a atenção para a BRS Paiaguás, uma cultivar de braquiária brisanta, que tem uma capacidade de produção diferenciada no período da seca. A BRS Piporã, que é um híbrido oriundo de um cruzamento de braquiária rosiziensis com braquiária brisanta, e seu diferencial é a resistência à cigarrinha das pastagens. Dentre os pânicos, nós temos a BRS Zuri, que é um material resistente à mancha das folhas, a BRS Tamani, que também é um pânico máximo e um material de porte baixo, e a BRS Quênia, que é um material de excelente produtividade, com muitas folhas e poucas hastes. A respeito da capacidade produtiva desses materiais, a gente pode fazer comparativos com materiais mais antigos. A BRS Paiaguás, por exemplo, quando comparada ao Piatã, ela apresenta no período da seca cerca de 75% a mais de ganho de peso individual que os animais mantidos no pasto de Piatã. Já a Ipiporã, ao longo do período das águas e do período da seca, apresenta cerca de 17% de aumento no ganho de peso dos animais. Esse desempenho melhor dos animais no Ipiporã é muito em função do melhor valor nutritivo dessa forrageira em relação a cultivar marandu. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o começo da história do boi carreiro e os diferentes tipos de carros puxados pelos bois. Você vai ver ainda grãos plantados em terras secas do Cerrado e a força das cooperativas para aumentar o lucro dos pequenos agricultores. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. A alegria do carreiro é ver o boi cantar enquanto puxa a carroça. Os sons dos bois ecoam no campo e são parte da história de gerações de famílias. Muito disso já mudou e até os carros puxados pelos bois já foram bem diferentes, mas a parceria do homem do interior com o boi permanece. Vamos a mais um trecho do documentário Boi Carreiro, gentilmente cedido pela Savana Filmes. O boi carreiro, com sua astúcia e sabedoria, rompeu a aurora da vida. Seus cascos pisaram o tempo e os terrenos inférteis. Foi domesticado para germinar a mãe terra. Nascia a agricultura, as primeiras lavouras, o alimento produzido por mãos humanas, o início de um novo ciclo. E entre o homem e o fruto, o boi de carro, amigo inseparável no arado do chão. O ser humano sempre foi muito inventivo, né? Então aí, você pega as eras antigas, a paleolítica, aí, a coisa de 10 mil anos antes de Cristo, o homem já começou a domesticar animais, arrastava, né? Começou a trelar animais, começou a usar aí esse animal para ajudar na lida. Quando esse homem se fixou, deixou de ser nômade, esse homem começou a usar instrumentos, né, para produzir no local, assim, começou a usar o animal. E nesse animal, esse homem que já fazia os arrastes com a mão própria, passou a usar os animais para fazer esse arraste. Né, e com esse arraste, com galhadas de pau, né, com certeza ele usou a natureza, usou a pedra, usou a galhada de pau, usou os estrados, usou o rolete, veio o eixo, disso aí originou uma roda. Né, e até os dias de hoje, você vê, veio aí, nós estamos com esse carro aqui hoje, isso foi uma evolução, né? Isso não foi feito aqui
coisa recente, isso é coisa aí de 10, 12 mil anos atrás, que vem evoluindo, né? E o homem reinventando a forma de transportar cada dia mais fácil e usando a tração animal. O modelo de carro que temos no Brasil é uma herança da antiga Roma. Ao invadir a Península Ibérica, os romanos consolidaram o veículo como peça fundamental para o transporte de cargas e alimentos. Com a queda do Império Romano, Espanha e Portugal tornaram-se grandes nações, cuja pretensão maior era formar colônias em outros continentes. Espanhóis e portugueses desembarcaram nas Américas. Trouxeram o gado, os carros, além de ferreiros e carpinteiros. Por mais de 400 anos, desde que desembarcaram no país, os bois de carro foram fundamentais para o processo de nossa expansão rural. Os dias seguiam, e a cada novo alvorecer, mais bois se enfurnavam no serviço da roça. Surgiam novos carapinas, ferreiros, novos carreiros. Foi-se então o tempo da colônia e do império. Veio a república, e o boi de carro sempre cumprindo sua missão. A vida de carreiro era muito sofrida. Esses carros pesados, né? Até você guardar umas cangas era difícil, porque era 12 boi, são 6 cangas. Canga pesada, que era o carro era pesado. Os boi também eram boi de 30 arroba, né? Boi pesado mesmo, que inclusive uma boiada que eu caía com ela, teve 2 boi, foi vendido, 33 arroba cada um. Quando eu estava com 16 anos, é que eu fui comprar meu primeiro par de botina. Então, 1 cruzeiro por dia. E a botina custava 19 cruzeiros. Eu paguei com 19 dias de serviço. Era custoso, era tudo na mão. Furar no formão. Aí gastava aí, para fazer um carro de boi desse, 30, 35 serviços. Conforme o tamanho do carro e conforme a madeira. Aí, costume de ter, a ferragem uns 10, a 40 serviços. Mas só que tinha que trabalhar das 6 às 6. Era um carro com 8 boi, levando a rapadura. 2 dias de viagem. Gastava 3 dias para ir e voltar. Para ir nós gastava 2, para voltar nós vinha um dia. Tinha lugar que não tinha estrada, tinha que cavacar caminho de enxadeco para passar os carros. Tinha lugar que tinha ponto quebrado, nós passávamos assim mesmo e voltava. Só que quando voltava, e meu pai vinha a cavalo comprando porco, comprando bezerro, comprava aroeira e vinhaco e arame. Agora nós acompanhávamos o rastro do burro dele. Se agora não encruzilhado, olhava. Se tivesse um ramo na estrada, podia olhar aqui o rastro do burro, para onde é que ele tinha virado. Ali nós acompanhávamos o rastro do burro. Primeira fazenda estava lá esperando. Levava esse bezerro no carro de boi, piava e põe dentro do carro. Porco, não tinha solquinho, não tinha nada. Põe no carro, levava. Quando ele agarrava a afrontar muito, tem um pau de baba-timão, pegava e jogava os galhos de pau de baba-timão por cima dos porcos, aí eles pararam de afrontar. E você pode ver, o boi é tão... E coisa, você pega ele cedo, ele anda o dia inteirinho, enquanto ele está andando ali, ele não faz a necessidade dele, né? Por causa do outro que vem para trás dele. Aí ele respeita o que vem para trás. Aí a hora que você para lá num lugar, aí é que cada um está urinando, outro está coisa ali, mas parado naquele lugar, mas andando ele não corre por causa dele. Ele respeita o que está lá para trás dele. O bicho ele é inteligente, né? Porque eles ali é uma irmandade. Do jeito ali, você já pensou 10 bois respeitar um homem e um menino? É um trem muito milagroso mesmo, porque eles não podiam respeitar. Um homem pesa aí 60 quilos, um boi pesa 1000 quilos. Por que ele pode respeitar a pessoa? É muito melhor a gente ser amigo de um boi de carro, ter assim coisa, porque
Diz que com certas pessoas que não respeitam os outros, né? Quando ele está no carro, ele fica feliz, que ele fica alegre, justamente a hora que o carro canta. E até o ditado já, a alegria do carreiro é de ver o carro cantar, né? E o boi também fica, eles de muda toada. Ali eles arrumam o passo mesmo, eles sabem direitinho assim a toada de andar a hora que o carro está cantando. No próximo programa, vamos conhecer as funções de cada boi na comitiva que puxa os carros. Os bois trabalham em conjunto e ganham com isso mais resistência. Afinal, resistir é preciso, mesmo em condições difíceis, como é o caso das sementes plantadas em terras secas e pouco férteis. Há um novo trabalho de pesquisadores mostrando que no Cerrado há grãos altamente produtivos e que podem ser cultivados com menos água. Dá só uma olhada. As pesquisas da Embrapa buscam respostas para enfrentar as mudanças no clima. A minha contribuição hoje é basicamente apoio ao melhoramento genético de plantas. Os pesquisadores já desenvolveram novas gerações de plantas que crescem com menos água. Há muitos anos realizam testes retirando de plantas mais tolerantes à seca os genes e os colocando em outra para torná-las mais resistentes. A cana-de-açúcar, a soja, o café, o trigo, entre tantas outras culturas, já não precisam de tanta água para crescerem. As pesquisas começam a viabilizar o plantio de culturas em climas não imaginados. O Cerrado, que se acreditava ser inútil, transformou-se numa terra de prosperidade. 45% dos grãos são produzidos aqui. A autossuficiência do trigo no Brasil passa pelo Cerrado também. A região tem potencial para produzir mais de 5 milhões de toneladas de trigo de excelente qualidade e tornar o país livre das importações. Nós conseguimos alcançar produtividades aqui em torno de 7 mil quilos por hectare, enquanto a média nacional está em torno de 2,5, 2,8 toneladas por hectare. O trigo no Cerrado é irrigado e colhido na entre-safra. Inicialmente os projetos, as lavouras aqui produziam 7 toneladas utilizando 500, 550 milímetros de água. Hoje nós produzimos as mesmas 7 toneladas utilizando 400 milímetros de água. Bom é observar essa busca cada vez maior por eficiência no campo, né? Isso passa também pela união dos agricultores que percebem que juntos podem fazer mais. As cooperativas têm sido uma opção para melhorar a coleta e distribuição dos produtos, por exemplo, o que também gera aumento nos lucros dos pequenos produtores. As cooperativas têm sido fundamentais para auxiliar principalmente a agricultura familiar a escoar a produção, e um dos exemplos é o da família Botti. Estamos na Colônia Rodrigues, em Campo Magro, cidade da região metropolitana de Curitiba. Aqui fica a propriedade do seu Alceu, que desde criança trabalha no campo. Uma tradição que vem de família. Desde criança acompanhando os pais durante a lida diária, né? Não tinha ninguém para cuidar a gente em casa, então você tem que acompanhar os pais no dia a dia, nos afazeres da lavoura. Seu Alceu trabalha com a agricultura orgânica, produz cerca de 20 toneladas de tubérculos e 10 toneladas de hortaliças e cereais por ano, tudo com a ajuda da família. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas, quando elas podem ajudar, porque estudam, né, fazem faculdade e tudo, então aqui prioritariamente a família que conduz, além dos outros familiares, aí minhas cunhadas ajudam nos afazeres aqui também, quando se faz necessário. Como percebemos, seu Alceu é um pequeno produtor. Para ele, é mais difícil vender os produtos em grandes mercados. E isso só foi possível depois que ele começou a fazer parte de uma cooperativa. A Cooperativa de Produtores Orgânicos e de Produção Ecológica surgiu em 2014
para auxiliar produtores iguais ao seu Alceu. Os agricultores hoje eles têm dificuldades, como todos os agricultores, de acesso ao mercado, de acessar a comercialização, né? Alguns com algumas restrições de produção, com tipologia da região e tudo mais, né? Hoje, 320 agricultores são associados. Eles produzem mais de 950 toneladas de produtos por ano. Depois que recebe os pedidos, a cooperativa organiza toda essa produção e distribui as mercadorias. Faz-se um planejamento de produção junto aos agricultores com a questão do que você tem a condição de ser entregue, né? Volume, quantitativo e produto. Faz-se o pedido a esses agricultores, né? A partir do quantitativo que a gente tem na semana, né? Na semana seguinte, os agricultores trazem a produção para cá, entregam aqui no pátio da Coaopa, né? A gente dá entrada no sistema, a gente lança lá. Se não fosse a cooperativa, nós não teríamos para onde vender e escoar a produção. Em 6 anos de trabalho, a cooperativa só tem motivos para comemorar os resultados e, principalmente, a diferença que tem feito na vida dos produtores. Temos relatos de famílias onde que jovens estavam trabalhando fora da propriedade, ou seja, trabalhando na cidade, vivendo na cidade, com essa condição e essa garantia que as vendas institucionais dão aos agricultores familiares, né? Esses jovens retornaram à propriedade, a trabalhar com o pai, com a mãe, né, no sítio, né? O pequeno agricultor ele tem que se juntar, um pequeno que sozinho não consegue fazer nada. Se junta aí em associações, em cooperativas, para buscar mercados maiores, buscar escoamento da sua produção, que ele consegue aumentar o volume de sua produção. Então, aumentando o volume, ele vai aumentar a renda, para a família, manter a família na propriedade, que os filhos não precisem sair da propriedade, buscar renda na cidade para conseguir ter alguma coisa, um sonho realizado na vida. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos o nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!